Glória a Jesus. Eu quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal no YouTube. Eu quero compartilhar uma breve palavra com você que está nos assistindo. Mas antes eu quero te fazer aquele pedido de sempre, né? Que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa compartilhar, que você possa deixar seu joinha. Você vai estar nos ajudando. Indique para as pessoas, quando você assistir, não fique para você só não. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com mais pessoas, porque essa palavra ela precisa ser levada nos quatro cantos da terra. Tá? E nós podemos fazer a nossa parte. Eu faço a minha aqui, aí você faz a sua aí, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo. Você vai fortalecer o canal da igreja aí no YouTube e com certeza muitas vidas serão abençoadas pela palavra de Deus. Eu quero compartilhar um texto bíblico que está no Salmos 37, nos versos 23 e 24, que diz assim: Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Na versão King James, diz assim esta palavra: Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Embora ele caia, não será completamente derrubado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Queridos, dentro dessa palavra eu quero compartilhar uma linha de raciocínio com você, para que nós possamos entender, para que você possa entender que fatos que muitas vezes nos acontecem não pode determinar aquilo que nós somos. Alguns anos atrás eu ouvi uma pregação que dizia fatos ou verdades. Porque existem fatos na nossa vida. Sim, nós passamos por momentos de fraqueza, nós passamos por momentos de decepções, nós passamos por momentos de desilusões, nós passamos por momentos de dificuldade em várias áreas da nossa vida. Porém, os fatos não podem determinar aquilo que realmente nós somos. Vou te dar um exemplo simples para que você possa entender. Talvez você está passando por um momento difícil, você faz uma compra, você faz um plano para você quitar aquela dívida que você fez, mas você acaba ficando desempregado ou surge um imprevisto e você não consegue pagar aquela dívida. Tudo bem, mas isso não pode definir que você é uma pessoa caloteira. Talvez você passou um momento difícil. Vou te dar alguns exemplos bíblicos, para que nós possamos entender melhor. Noé, ele se embriagou, mas Noé não podia ser considerado um bêbado, porque Noé, ele era um homem justo diante de Deus. Abraão, quando ele disse que Sara era sua irmã, muita gente diz, Abraão mentiu. Mas Abraão não podia ser uma pessoa mentirosa, pois ele foi considerado o pai da fé. Davi cometeu um ato de adultério? Sim. Mas Davi era um homem chamado, conhecido, um homem segundo o coração de Deus. Então existe circunstância em nossas vidas que nós passamos, porém, o que eu quero que você entenda é que Deus, ele sonda o nosso coração. Quando Pedro, ele viu a cena que estava acontecendo, Jesus havia o alertado que naquele mesmo dia, antes que o galo cantasse, Pedro negaria ele 3 vezes. Tudo bem, Jesus foi preso, Pedro passou a seguir de perto o que estava acontecendo com Jesus. Veio a primeira situação, alguém diz, você é um deles. E ele disse, não sei de quem vocês estão falando. Na segunda vez, alguém olha para Pedro e diz, você parece com eles, você fala igual, você veste igual, porque o crente, ainda que ele esteja passando por um processo difícil, mas ele sempre vai ter a marca de Cristo nele. E Pedro, mais uma vez, disse que não conhecia Jesus. Na terceira vez, quando Pedro negou Jesus, dizendo que não conhecia, que não sabia do que as pessoas estavam falando, porque o cenário ali não era favorável para Pedro.
né? Muita gente critica Pedro, Pedro negou Jesus, mas poucas pessoas analisam o que estava acontecendo para saber, se colocar no lugar de Pedro, será que eu teria agido diferente do que Pedro agiu? Tá, veio a terceira negação, e a Bíblia diz que quando Pedro negou pela terceira vez, o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro lembrou-se daquilo que Jesus havia alertado a ele. E olha que interessante, a palavra do Senhor diz que naquele momento Pedro chorou amargamente. Aquele choro de Pedro, aquele choro que saiu da alma de Pedro, trouxe a ele a oportunidade de recomeçar. Aquele arrependimento que Pedro teve ali, quando ele reconheceu que ele havia negado Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus foi crucificado, ressuscitou, e quando Jesus ressuscita, para quem Jesus manda um recado? Avisa que eu estou de volta, mas avisa também a Pedro, porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que aquele homem, de repente, até difícil de lidar com ele, antes do batismo com o Espírito Santo, mas Jesus sabia que o futuro de Pedro seria diferente. Então eu quero que você entenda, querido, talvez você está passando um momento difícil aí na sua vida, no seu ministério, ou talvez no seu casamento, não sei o que está acontecendo contigo, mas entenda que os fatos não definem o seu caráter. As circunstâncias não definem a nossa personalidade, porque a personalidade somente Deus conhece. O homem vê as nossas obras, Deus vê a nossa fé. O homem nos julga por aquilo que ele vê em nós, Deus nos julga por aquilo que ele vê em nós. E quando Deus olha para nós, quando ele encontra em nós um coração sincero, ainda que nós erramos, como nós lemos aqui, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, são conduzidos pelo Senhor. E se esse homem cair, ele não vai ficar prostrado, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que caia, não vai ficar caído. Ainda que erre, vem o arrependimento e Deus libera o perdão sobre as nossas vidas. Talvez você está aí, você mesmo se julgando, você mesmo se condenando, ou você dando ouvidos, aquilo que as pessoas negativas dizem para você. Ei, querido, para. Não dê ouvido a pessoas negativas, não. Não dê ouvido àquilo que o inimigo quer que você guarde como base, não. O importante é aquilo que Deus vê a seu respeito. O importante é aquilo que Deus vê em você. Talvez nem você esteja vendo. Porque muitas vezes nós não sabemos nem perdoar a nós mesmos. Mas fica essa palavra de orientação, essa palavra de consolo para você. Libera o perdão primeiro sobre a sua vida, se você estiver passando um momento difícil. Talvez você tropeçou, talvez você errou na sua caminhada, talvez você cometeu um deslize. Ei, levanta a cabeça. Cair, todos nós estamos sujeitos, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Agora, decidir ficar caído ou levantar, depende de nós. Entende isso? Se caiu, levante. Se desmoronou, reconstrua. Se deu errado, tente de novo. Não fique paralisado diante da circunstância. Olha para frente, porque o que Deus tem é bem melhor. O que Deus vai fazer é bem maior. Então entenda que os planos de Deus não são os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então vamos escolher fazer a vontade de Deus e viver a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa fazer efeito na sua vida. E se você gostar, como eu pedi no começo, compartilhe ela com alguém. Talvez alguém está passando um processo tão difícil, precisando de uma mensagem, para que ele possa levantar a cabeça e seguir em frente. Talvez o inimigo está massacrando alguém, dizendo que ele não vai conseguir. Mas quando nós lemos essa palavra, que quem nos levanta é Deus, quando nós entendemos que a Bíblia é Deus falando conosco, ainda que nós estejamos lá embaixo, Deus vai estender as mãos e nos arrancar de uma situação difícil, porque no Salmo 113 diz a palavra de Deus, 113, que do monturo ele ergue o necessitado. Então entenda que para Deus não há nada que ele não possa fazer. Beijo no seu coração, Deus te abençoe
aqui o pastor Florisvaldo, que a graça de Deus seja sobre as nossas vidas e que nós possamos acreditar nesta palavra, que ela é verdadeira. Beijo no coração.